Então eu já coloquei para gravar e agora tá gravando, que eu já testei o microfone antes no programa e tá saindo todo o áudio nele. O Bruno Cortella, no episódio de hoje. Você consegue imitar ele, Bruno? Você Não, consegue fazer lógico um que não. episódio inteiro com Claro que aquela não. entonação? Eu fico só zoando que pra você imitar ele, sim, claro que tem gente que imita muito melhor, mas pra você imitar ele, você só tem que falar assim, no fim da frase. Estava eu de carro viajando para a minha cidade. Ai, ai. Melhor Grande é Cortella. o Gordela, você já viu? Já demais. Ah, esse cara é bom, Esse filho. cara é engraçado demais. Esse aí imita bem. E ele fala umas frases, tipo, muito doentes, tipo assim, você prefere ou e ele vai falando uns trem muito idiota com a voz do Cortella, velho. Ai, ai. Esse podcast virou baixaria, filho. Olha aí, eu já falando O de Rômulo vai besteira. colocar pia aí, porque eu não vou deixar os nossos ouvintes ouvir Não, pode essa colocar. patifaria aí, não. Pode colocar que Entendeu? ninguém é obrigado a ouvir isso, Tem não. gente aqui que. Entendeu? Esse é um podcast de família, apesar do nome. É, Entendeu? né? Até porque o nome não tem nada demais. Não é verdade? A gente não fala besteira. A Cara, toda vez besteira que. tá na cabeça da pessoa que escuta o começo. Entendeu? Exatamente. A besteira tá na sua mente, não no nome. Exato. Porque É não tem isso. nada de errado no nome. Não. Toda vez que eu vou na. Tem gente. É assim, ó. Tem um cara lá na nossa igreja que ele chama Anderson. Não sei se você sabe quem é. Ele é. O que ele é, velho? Sei lá. Diácono. Aham. Diácono. Esse Anderson é Você um tem que cara que era da. explicar para as pessoas o que é diácono. Mano. Galera, na igreja. Na igreja evangélica. Existe um ministério que eles chamam de diaconia. E quem trabalha nesse ministério são os diáconos. O que o diácono faz normalmente? É o cara que ele vai indicar, tipo assim, conduzir a pessoa para quando ela chegar no culto, para achar um lugar para ela, vai levar água para quem precisar, normalmente para o pastor, vai, como é que fala, montar o ambiente. Quando o cara vai trazer aquele negocinho que, pelo menos na nossa igreja, é tipo um móvel que fica os copos d'água em cima, né? É um diácono que vai lá Aham. levar para ele. É parte organizacional, digamos Exato. assim. São pessoas que são imprescindíveis para a manutenção da reunião que é feita ali. Então, os caras ligam o ar-condicionado, os Isso. caras, eles são tipo Matrix, assim, eles ficam com aquele foninho assim, e falam, ô, fulano ali, pá, vem. E aí os caras vão lá e ajudam. Então, são essas pessoas que fazem a parada acontecer. Você pode estar pensando que é uma pessoa que vai guiar você para sentar no seu lugar, e você vai pensar, mas como assim? Na sua igreja tem lugar marcado? Na sua igreja tem lugar VIP? Não, não tem. Porque igreja que tem lugar VIP nem igreja é. Só quis fazer Começou, esse hein? comentário aqui. Só quis Ai, fazer esse ai. comentário aqui. Mas enfim, voltando ao Anderson da Diaconia, ele é um cara que, toda vez que eu vejo ele, ele era da Ramo, uma igreja que a gente era, e que eu tava desde o primeiro dia dessa outra igreja. E eu conheço ele desde os meus, sei lá, 11 anos de idade. Ah, agora eu sei que Anderson você tá falando. É isso. E eu tenho 30 hoje. Então ele me conhece desde pequeno. E toda vez que ele me vê, ele sempre faz questão de falar, cara, eu acho bom demais o vai tomar no cunhado. E ele fala vai tomar no cunhado, ele não fala vai tomar no seu cunhado. E tem pessoas, ele não é o É, único, mas eu já vi outras pessoas falando, e o vai tomar no cunhado lá? Como é que tá? Então, é. Tem um ouvinte nosso também, que é o Henrique, do Errado Não Tá. Ele fala, vai tomar. Às vezes ele vai me manda tomar? um áudio assim, falando, eu tava escutando Vai Tomar. E aí ele continua. É o A gente apelido não fala, carinhoso eu falo dele o pro Vai Tomar. podcast, né? Eu falo o nosso É podcast, porque eu a não falo o gente nome. sabe do que podcast que tá falando, né? Quando a gente tá falando dentro do contexto, que é o nosso podcast. Então, é isso aí. Tá? E antes de começar esse episódio, eu quero deixar só uma nota aqui, né? Que eu vou. Eu já falei com o Felipe, mas agora eu vou falar aqui para ficar gravado no episódio. O Rômulo, esse episódio, ele vai ter um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque o Brunão aqui, eu sempre tenho aquele negócio que de quem não respira direito pelo nariz, fica fazendo aquele.
né? E sempre fica esse barulho irritante. E o Rômulo, ele já tem um trabalho para tirar isso o máximo que ele consegue. Às vezes nem dá, né? Porque às vezes o Bruno faz isso no meio da fala dele, aí não tem como. Ou você muta a fala, ou você tem que deixar o respirado. Enfim. O Rômulo sabe. Será que é melhor cortar o que você fala às vezes? Porque aí você fala muita merda, né? Também não vai perder muita coisa também não, né? Cortar o... E o problema é que hoje, especificamente, cara, eu estou com uma baita de uma coriza com runny nose. Pode colocar o som aí dos Estados Unidos. E tá difícil, cara. E tá difícil e eu tô aqui fazendo a puxada toda hora. Mas, enfim, peguei isso do querido Natan. Queria mandar um beijo pro Natan aqui, que é uma criança de 2 anos. Muito bom. O Peguei Nathan, isso do que com Natan. certeza não escuta, mas os pais dele escutam, então... Os pais Né? do Natan escutam. Então, obrigado, Natan. Um beijo pros pais do Natan. E é isso. Vamos começar esse episódio, Bruno? Vamos. Que eu não tenho... Vamos. Completamente sem assunto aqui. Tô procurando coisa aqui pra... Mas enfim, vamos lá, né? Eu sou o Felipe Xavier. Eu sou o Bruno Rezende. E... Vai tomar no seu cunhado. Você fala como se nos outros episódios a gente tivesse, porque você falou assim, tô até procurando o que a gente vai falar aqui. E a gente não faz isso todo episódio? Ué, faz, mas sei lá, alguns eu tenho mais ideia do que falar, assim. Às vezes eu já tô com um trem que eu vi na mente, às vezes tem, entendeu? Às vezes rola, mas hoje tô zerado, assim. Aí Eu vou te dar o gancho aqui, pra você poder ir permeando as suas ideias aí pra Aham. saber sobre o que falar. Ah, Então eu vou começar dizendo o seguinte. Pessoal, meu nome é Bruno, eu tenho 30 anos. O que acontece? Eu fiz uma solicitação, tudo que tem relacionado a governo tem Ih. burocracia envolvida. uhum. Tudo. Então o que aconteceu? Eu fiz uma solicitação de uma, eles chamam de PID, Permissão Internacional para Dirigir, Uhum. certo? Eu fiz uma solicitação desse documento para mim, paguei, eu já acho um absurdo, paguei quase R$300 para tirar essa merda, que nem sei quanto tempo vale, deve valer 2 anos. Enfim, uma bosta. Isso não devia nem cobrar. Eu não sei como é que é essa permissão. Se for um papel impresso, velho, eu vou ficar puto demais, filho. Ah, com Se for uma certeza vai folha- ser. Se for uma folha A4 impressa, permissão para dirigir com o símbolo do governo, aquelas merda, nossa, eu vou ficar puto demais, velho. Enfim, fiz essa solicitação. E a gente é daqui de Uberlândia, Minas Gerais, né? Então fui lá no site do trânsito.mg.gov, aquela coisa toda, e fiz lá, solicitar permissão internacional. Aí, tipo assim, o sistema eu acho que ele é podre. Ele já é podre. Porque fala assim, ó, preencha o formulário para emitir a guia, né? Que é o DAI, que é documento de arrecadação de não sei o quê. Deve ser estadual, né? Provavelmente, muito bem. Porque tá na MG, né, pô? Enfim. Exatamente. Então, você preenche um formulário e pede para emitir essa DAI, né? E aí, no formulário, no próprio formulário, tá escrito assim, ó. Caso você precise alterar o endereço, digite o novo CEP. Então, eu vou lá, preencho meus dados, coloco meu nome completo, coloco minha data de nascimento, meu CPF e coloco o novo CEP que eu tô morando, correto? E dou próximo. O que acontece? O site dá pau e fala que os dados no formulário estão inválidos. Aí eu pensei, então deixa eu tentar colocar os CEPs que eu já morei. Coloquei o CEP de quando eu morava com meus pais, cara. Antes de casar. Não deu. Coloquei o CEP do primeiro apartamento que eu mudei quando eu casei com a Thaís. Não deu. Coloquei o atual. Não deu. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Vai pro cacete. Esse campo não é obrigatório. Você só tem que colocar caso você queira trocar o endereço de entrega. Uhum. Correto? Então deixei ele em branco. E dei próximo. Aí funcionou. Aí o que aconteceu? Gerou a DAI, né? Falou, você tem aí, você pode pagar como boleto, pode pagar como Pix, do jeito que você quiser. Isso foi no dia 28 de março que eu gerei essa DAI. E eu Uhum. fiz o pagamento. Beleza?
E é isso. Precisa dar um contexto aí. 28 de março, ouvintes. E a gente tá De gravando, 2000 tipo, uns e 10 isso. dias depois, né? Exato, 10, exato. 15 dias depois, sei lá. Então, eu paguei isso no dia 28 de março de 2025. Há mais de quase 2 semanas atrás, da data dessa gravação. E o site não fala nada, não fala nem tipo assim, e eu paguei no Pix, que normalmente o processamento do pagamento no Pix ele é mais rápido. Uhum. E ele não fala nem nada, tipo assim, pagamento efetuado com sucesso. Redireciona você para qualquer lugar, não fala nada. O Só emitiu UX a aí DAI. não Não, podre, funcionou, né? podre. Não tem. Aí eu paguei a DAI e eu tô assim, e agora eu faço o quê? O que eu Sempre faço com essa chora. merda aqui? Tipo assim, como que esse negócio vai chegar, velho? Vai chegar em. Tipo assim, se for chegar em endereço, vai chegar em qual? Que eu não consigo nem ver a porra do endereço que tá cadastrado no meu CPF. Tentei alterar, não funcionou. Falei, aonde que vai chegar isso? Aí, o que eu tive que fazer? Eu já comecei, eu fiz merda, porque eu paguei, eu já comecei a pensar, eu paguei a guia errada, do negócio errado. Isso dia 28 de março. O que aconteceu? No dia. Deixa eu até abrir o calendário aqui para eu ter certeza dos dias. Dia 28 de março era uma sexta-feira. Eu paguei isso de manhã. Na segunda-feira, dia 31 de março, eu falei, eu preciso ir em algum lugar presencial para ver como que tá essa bosta, porque online eu não consigo ver. E aqui em Uberlândia tem um lugar que chama Uai. Nem, isso não é uma piada, gente. Cara, isso é tão demais. Tem duas UAIs aqui na nossa cidade. Uma UAI que significa Unidade de Atendimento Integrado, que é o SUS. Chama UAI. É. E tá dentro de Minas. Mano, genial esse nome. E tem o outro UAI, que é o UAI para documentos. Eu não sei o que significa esse UAI de documentos. Você Eu sabe? também não. Enfim. São duas UAIs diferentes. Cara, isso é uma Pra você piada. ver que mineiro chama tudo de trem, fala tudo A, entendeu? Que é isso, os nomes é isso. Um amigo meu, só um comentário, ele falou assim, mano, aonde ele descobriu por algum motivo, não sei se ele tinha algum amigo aqui, que ele falou, cara, eu achei genial o lugar que vocês vão aí na cidade de vocês pra resolver documento que chama UAI, e vocês são de Minas. Falei, velho, sei lá, mano, é um gênio quem criou isso, na moral. Eu concordo. Aí, enfim, na segunda-feira, dia 31 de março, eu falei, eu vou ter que ir na UAI resolver essa bosta, porque eu paguei a DAI e não tô conseguindo fazer nada, né? Não sei o que tá acontecendo. Cheguei na UAI, aí falei assim, moça, e lá tem os guardinha, né? Normalmente esses guardinha é os que mais sabem, tá ligado? Aqueles guardinha que fica no banco. Você chega no banco, o guardinha fala assim, o que você quer? Aí o cara imprime a senha e fala, fala direto pra que cara lá. Os guardinhas sabem tudo. Sabe. Por azar, eu cheguei lá e a mocinha que tava tirando as senhas, eu falei, ela falou, o que eu posso te ajudar? Aí eu falei, é o seguinte, eu emiti uma guia aqui para pagar eu emiti um boleto para pagar a permissão internacional para dirigir e eu quero saber o que eu faço agora, porque online eu não consegui ver. Aí ela falou assim, você vai fazer alteração dos dados do condutor. Eu falei, não é isso não. Aí ela falou assim, você não tá transferindo sua habilitação de fora pra cá, pro Brasil? Eu falei, não, moça, pelo amor de Deus, não me deixa doido, não. Aí eu falei, eu tenho a carteira nacional de habilitação normal aqui na minha cidade e eu quero tirar uma permissão internacional. Tem nada a ver, a minha carteira do Brasil não vai mudar nada. Aí ela, então é alterar dados do condutor. Eu falei, moça, ela tirando a senha, né? Eu falei, moça, isso não pode estar certo. Ela é aqui mesmo. Pode ir aí. E aí, o que acontece? Isso era uma segunda-feira, dia 31 de março, correto? Vou salientar isso aqui, vou pôr em evidência, dia 31 de março. Quando ela tirou a senha, eu me dei conta de que essa senha era um agendamento do serviço para alterar os dados do condutor. E para que dia que ela colocou isso? Pelo amor de Deus. Dia 9 de abril. Isso era uma segunda-feira, ela agendou para quarta-feira da semana seguinte. Correto? Que no caso é hoje, do dia que nós estamos gravando. No caso é hoje, a data dessa gravação. Então ela agendou para hoje. E eu falei assim, cara, e eu já pensando, não vai dar tempo porque a minha viagem é na primeira semana de maio. E eles pedem até, acho que 10 dias úteis para emitir essa carteira. Eu já nem sei se eu tô no lugar certo. Enfim. Aí esperei e falei, moça, só quarta-feira da semana que vem, ela só. Falei, nossa, então não dá para fazer nada. Voltei lá, Felipe, hoje de manhã, e eu vou te dizer o que aconteceu.
Hum. Eu tô contando toda a história pra render assunto aqui. Que nós não tem pauta pra render tempo aqui. Entendi. Você O que vê, ouvinte, que a aconteceu? gente não faz por você. O Bruno tá dando uma volta só pra falar que não deu certo ou que deu Eu certo, tô, né? eu tô contando toda a história pra eu chegar onde eu quero, que é a minha crítica à burocracia. Nem chegou ainda. Fui Aham. lá, eu falei assim, aí cheguei, fui atendido, falei, moça, meu horário tá agendado, tal e coisa, bolinha de gude. E é isso. Eu não sei se eu paguei a guia certa, agora eu já nem sei, porque a moça falou que eu tinha que alterar dados do condutor. Eu já tô achando que vocês vão mexer na minha carteira aí e não é pra mexer. Ela, não, fica tranquilo, que o povo que tá lá tirando senha, eles não sabem todas as definições dos serviços. Aham. Mas ela marcou no lugar certo, pode ficar tranquilo. Que Aí bom, fui pelo lá, menos isso, né? isso deu certo. Aí fui lá, ela falou assim, eu falei, pra onde que tá indo essa permissão? E onde que eu vou pegar isso? Porque até agora eu não sei nem o endereço que eles estão tentando entregar. Aí ela pegou, acessou o sistema lá e falou assim, o carteiro tá tentando entregar na rua Benjamin Alves dos Santos. Você conhece essa rua, Felipe? O cara tá tentando entregar no meu ex-apartamento? Exatamente. Como? Eu acho que esse endereço está cadastrado no seu apartamento porque antes de eu mudar do Brasil, eu alterei os meus dados lá para renovar minha carteira. E minha Ah, pra carteira ela chegou chegar na lá em sua casa. casa. É verdade. Eu acho que foi isso, eu não tenho certeza, mas É eu lembro de verdade. mudar alguma coisa pro seu endereço. Uhum. Aí a moça falou assim: ele tá tentando entregar nesse endereço. Eu falei: escuta, eu não moro aí, e quem morava aí era minha irmã e ela não mora mais. O que que acontece? Ela falou: o carteiro vai tentar entregar lá. Eu falei: tá, mas não vai entregar, porque não tem nem ninguém morando lá. Até onde a O gente sabe, apartamento tá tá vago. vazio, pô. É. Exato. Aí, beleza. Ela falou assim: ó, o que você tem que fazer agora é tentar resolver com os correios. Ela falou: ó, o que que eu posso fazer para você? Eu posso alterar o seu dado de endereço já no sistema, para caso aconteça alguma outra entrega, já vai para o endereço certo. Falei: beleza, atualiza aí para mim. Saí de lá, voltei para minha casa tranquilo, sem a permissão. Entrei lá no site do Correios, www, peguei o código de rastreamento lá no site do Trânsito MG e joguei lá. O que aconteceu? Uma tentativa de entrega foi feita ontem, sem Uhum. sucesso. Óbvio, né? Não tem ninguém lá. É, ainda bem que eles não tacam esse bagulho no carteiro, né? É. Não, mas esse pelo menos está escrito. Que você tem que assinar pra receber e tal. É. Você precisa receber Apesar o que se ele carteiro. tivesse colocado no carteiro, eu conseguiria pegar pra você, porque eu ainda tenho chave do portão lá, é só ir lá. Sério? Sério. Não, mas você ainda, pelo menos, mas de qualquer forma, você tem amigo que mora lá, né? Você tem os Sim, eu conhecidos. conheço Então, os vizinhos, eu conheço, é só falar com alguém. aí É. seria até melhor, velho, se deixasse no carteiro. Aí que entra a minha crítica. Eu contei toda essa história pra falar do sistema de burocrático brasileiro. Aí que entra onde eu quero chegar agora. Eu liguei no Correios. Eu falei: eu não vou lá no Correio, velho. Não vou lá só pra pegar uma informação e sem saber se eu vou sair de lá com a carteira na mão. Uhum. Eu vou perder tempo de trânsito pra nem saber o que vai rolar. Liguei. Falei: então, tem a entrega tal, passei o código de rastreamento pra ela, pra moça. E falei assim: ó, é o seguinte, ele vai tentar entregar lá e não existe ninguém, não tem ninguém lá. Não, esse apartamento tá vago. E como já fez uma tentativa de entrega, tem como eu ir direto no correio aí e pegar o produto? Ela falou: não. Olha aí. Eu falei: por que não? Ela falou: porque do jeito que tá cadastrada a entrega desse pedido, o carteiro necessariamente tem que tentar 3 vezes. Eu falei: mas moça, eu já tô te avisando que não vai entregar. Poupa o rapaz, a moça que vai entregar. Eles vão lá à toa. Ela: não tem como mudar isso. Eu falei: então vocês vão fazer o cara ir lá mais 2 vezes de besta, e eu já tô avisando que não vai entregar. Ela: sim. E ela falou Caraca. sim, como se fosse a coisa mais certa do mundo. Uhum. Eu falei: isso não pode estar certo, velho. O cara eu já avisei que não é, filho. Meu Mano, Deus, cara. esse sistema, sabe o que que é? É igual, isso é coisa de gringo, tá? Isso é que brasileiro sabe improvisar se precisar. Mas, tipo Aham. assim, lá nos Estados Unidos, quando você ia fazer uma compra, se tipo assim, você vai pagar com dinheiro, aí você dá um dinheiro a mais pra facilitar o troco, né? Eles entram Aham. em parafuso, falam: opa, É. não é assim? Por que que você tá me dando dinheiro a mais? É a mesma coisa, Bruno. O Correios é dos Estados Unidos, é isso, né? Eles não sabem. Mano, se brincar, os Provavelmente deve caras ter devem estar alguma parada de entregando. trava de sistema e tal, mas o sistema é burro, né? A crítica é essa. Mano, tipo assim, depois da primeira tentativa sem sucesso, deveria ser possível, pra quem, no caso, o remetente sou eu,
Igual eu liguei lá e falei assim, olha, não vai dar para entregar nesse endereço por causa disso e disso e disso. Eu vou ir com meus documentos e tal, se eles quiserem até, como é que fala lá, o seu comprovante de endereço, você leva uma conta de água sua lá, Aham. leva seus documentos e fala, e eu pego aí, moça. Eu sou o rapaz que comprou, tá meu nome, meu CPF, eu levo os documentos e pego. Não, tem que esperar 3 vezes. Falei, cara, e a moça, ela tava numa falta de paciência, filho, como se eu fosse o cara errado. Mas é claro que vai estar. Como ela falando assim, e tipo assim, eu perguntando, mas moça, não faz sentido, o cara vai lá 2 vezes ainda tentar entregar. Aí ela, mas é assim, te ajuda em algo mais? Como se eu fosse o errado da história, já puta. Eu já querendo revolucionar o sistema, falando, velho, vocês têm que mudar essa bosta aí, velho. Coitado de quem vai entregar. Cara, te Enfim. ajuda em algo mais é foda. Eu Aqueles, já né? tô Não, você não puto. me ajudou em nada ainda? Por que que é algo mais, né? Cara, não. Cara, olha pra você ver. Tipo assim, eu não sei como que é o desenho desse sistema lá por trás, mas, por exemplo, o meu entendimento dos Correios é o seguinte: todo dia existem as pessoas, né? Quando eu era criança, eu chamava de carteiro. É a pessoa que leva a carta, né? A carta, Ainda é, né? Felipe. É carteiro ainda? Não sei, Uai, vai. acho O que povo é, pô. muda os nomes tudo nesse trem. Carteiro, pô. Então, todo dia saem os carteiros com suas rotas, né? E com as correspondências que eles têm que entregar. Todo dia sai um. O que poderia fazer? Como eles têm o código de rastreamento, eles sabem exatamente onde tá. Esse cara volta, né, pra base dele lá onde que ele pega as correspondências e ele provavelmente deixa elas lá de novo, certo? Aham. Porque no outro dia ele vai fazer outra tentativa. Exato. É só eles falarem, ó, ele vai deixar as paradas lá hoje, amanhã cedo você pode ir lá pegar nesse lugar, que é a base dele lá. Pronto, tá resolvido, mas não. Tem que deixar, provavelmente você vai ter que deixar as 3 vezes, e depois da terceira vez, essa correspondência vai pra uma central, e aí você vai poder ir buscar lá na central. Exato. Eles vão para pelo que a moça me falou, eles vão para o centro de distribuição, CDD, mais perto do endereço de entrega. E eu não sei onde é, nem essa bosta aqui em casa, aqui perto da minha casa. Uhum. Então eu já vi que eu vou ter que fazer uma outra pesquisa ou ligação para descobrir onde que tá esse CDD, para eu ir lá buscar. E aí o pior é o seguinte, hoje é dia 9 de abril. Uhum. Eu preciso disso na minha mão até dia 30 de abril. Eu preciso disso. Uhum. Aí eu falei assim, moça, tem alguma previsão de quando que ele vai tentar fazer as próximas 2 entregas e falhar, infelizmente? Aí ela, normalmente eles fazem em dias subsequentes. Então vai tentar um dia, tenta no próximo e tenta no próximo. Mas não é certeza. Vai que esse cara tenta 2 vezes, aí fala, vou desistir também. Daqui umas 3 semanas eu pego isso aí de volta. Aí vai lá e tenta entregar a terceira vez e meu prazo acabou. Isso tudo porque eu não posso lá buscar. Ai, ai. Brasil, né? Um país de todos. E outra, a moça do Uai, ela falou assim, depois da primeira entrega, a primeira tentativa de entrega, se falhar, você já pode pegar lá no Correios. Liguei no Correio e a moça falou que não. Ou seja, ninguém sabe de Ninguém nada. sabe Tá todo mundo porra fudido. nenhuma. O correio também já foi pro cacete. Já. É isso, cara. O mundo é isso aí. É isso mesmo. É isso, eu gastei 23 minutos do episódio pra eu contar uma história pra vocês. Cara, mas eu vou fazer um elogio, tá? A gente tá aqui agredindo o sistema público de coisas. Vou fazer um elogio porque eu precisei recentemente também. Eu estive nesse mesmo estabelecimento público, que é o UAI, na sexta-feira passada, porque eu precisei renovar a minha carteira de identidade, né? Porque agora mudou o formato e tal. Tá parecendo uma carteira de habilitação agora, a nova identidade. A sua já é a única já? Já é a nova? É a nova, só que eu ainda não recebi, né? Eu fui lá, fiz o processo, aí chega 15 dias depois no seu endereço e tal. Aí, fui lá, aí eu precisava, né? Eu tô precisando do documento, aí eu fui. Só que você tem que marcar no site, né? Aí eu olhei lá no site e tal. Cidadão MG. É o que você agenda? É. É esse Aí eu mesmo. entrei no site lá e tal, e aí só tinha pra marcar pra fazer isso, tipo, lá pro dia 20 e tantos de abril, 24. Eu falei, puta, mano, não posso esperar desse tanto, tô precisando de documento e tal. Só que aí eu olhei no dia que eu tava, isso eu olhei, sei lá, pouco antes do almoço. E aí no dia que eu tava, tinha horário o dia inteiro. E depois só lá pro E dia depois 20? só lá pro dia 20 e poucos. Eu falei, Que oxe, isso, mano? que doença é essa, né? Tá bom. Aí eu fui e marquei pro fim da tarde, né? 4 e alguma coisa. E fui.
Marquei, cheguei lá. Tava cheio de gente, mas tem muitos atendentes também, então não Tem. demora muito. Então eu Cara, tem gastei. quase. Eu fui lá hoje, depois de muito tempo que eu não ia, mas, tipo assim, tem quase 60 guichês, mano. Muita gente, É muita muita gente. gente, filho, vai muito rápido. E aí, sei lá, eu acho que eu esperei uns 10 minutos no máximo. Fui lá, aí tiraram a fotinha minha. Aí, é engraçado, a pessoa que me atendeu super educada, diferente das que você tá falando aí, que tá cheio de falta de paciência, né? A que me atendeu era super educada e ela foi e tirou uma foto. Aí ela falou, ó, vou tirar uma foto, se você não gostar, a gente pode tirar mais uma. Você tem direito de tirar mais uma. Ela tirou a primeira, eu falei, moça, é foto de documento, não vai melhorar, não vai ficar melhor que isso aí, não. Vambora. Aí depois ela foi lá, tirou minhas digitais. Sempre que eu vou nesse negócio, você tem que pôr digital, eu me sinto um pouco como se eu estivesse sendo fichado pela polícia, sabe? Um Não é, crime, não é né, velho? Fez um, esquisito? Você põe a fez um mão crime. assim, aí ela vai e aperta os seus dedos assim, aí depois Aham. você tem que pôr um de cada vez, entendeu? É, eu me sinto estranho. E aí, tipo, coloquei o endereço lá, meu endereço atual, não sei o que lá, e aí fiz a parada. Agora tem que aguardar 15 dias, só que eu acho que depois de, sei lá, uns 3 ou 4 dias, ele já fica disponível naquele aplicativo lá no Gov. E aí você pode usar a versão digital, se necessário. Então, fiz Boa. isso e rolou direitinho. Vou ver agora pra chegar, né? Quando se vai chegar dentro do tempo estabelecido, né? Se vão entregar Você em outro atualizou seu lugar. endereço? Não, então, eu falei o meu endereço lá na hora, né? Eu até Ah, levei tá. um comprovante de endereço daqui, do apartamento novo, só que ela não precisou, ela só me perguntou o endereço e eu falei pra ela e tal. Boa. Mas aí Eu rolou e te deu certo. perguntei sobre ser unificada porque me parece que a nova, tipo assim, a identidade não vai existir mais. O número. O número agora é igual do CPF. O seu é isso? Não sei, vou descobrir quando ela chegar. Vai unificar tudo. E, tipo assim, eu achei isso maravilhoso. E eu Sim. vi isso só em um lugar. Foi do rapaz que veio. Ah, é outra história que eu posso contar. Que eu vendi meu carro. O rapaz que veio buscar, quando ele foi dar os dados dele lá, ele mostrou a nova carteira de identidade dele. E o número da carteira de identidade dele é o CPF. Eu falei, mano, mas isso é muito estranho. Ele falou, é o novo. Agora eles unificaram tudo dentro do número do CPF. E essa carteira nova, cara, dá pra você colocar 1 milhão de informações. Dá pra você colocar tipo sanguíneo, dá pra você colocar se é doador de órgãos. Só tem um probleminha, que Diga. lá na mesinha, a hora que você senta lá pra falar com a pessoa, na mesinha tem um papel colado falando tudo que você pode colocar nessa nova identidade, certo? Certo. O único problema é que não tem isso em outro lugar, assim, tipo, antes de você ir lá. Eu acho que quando você agenda o negócio, talvez poderia ter um negócio falando, ó, você pode colocar essas coisas. Por quê? O que acontece? Eu pensei, cara, vou colocar o meu tipo sanguíneo, né? Vai que, sei lá, eu me envolvo num acidente, Aham, aí importante, pô. precisa, a pessoa vai me identificar, tem o meu tipo sanguíneo lá e tal. Só que aí o que acontece? Lá fala assim: você pode colocar o tipo sanguíneo, só que aí entre parênteses, mas tem que ter um exame de sangue impresso aqui e tal pra falar. Quem que vai lembrar? Quem que vai ter isso na hora lá? Entendeu? E eu só descobri que dava pra fazer isso na hora lá. Eu até queria colocar, aí a Paula ainda tava comigo, ela falou assim: ah, eu tenho o negócio aqui no celular. Eu falei, não, mas aqui tá falando que tem que ser impresso e eu não vou nem criar casa. Porque depois, enfim, não quero discutir. Relação minha com a moça tá tão boa aqui, ela tá me tratando bem, eu não quero brigar. Então deixa quieto. Mas é legal, tem várias coisas. Eu acho que dá pra você colocar. Ah, cara, dá pra colocar coisa demais. Um monte de coisa. Dá pra você colocar até. Como é que fala? Eu falei, né? Doador de órgãos. Falou. Enfim, dá pra colocar mais um monte de coisa lá que eu não lembro de nada, mas tudo você tem que ter comprovação de alguma coisa e provavelmente ao ir lá você não vai ter. Então, Com não serve certeza pra não. nada, no fim das A hora que contas. você vê, a galera nem deve saber que tem esse tanto de opção, aí você chega lá e quer usar todas e fala, não, você tem que comprovar. Fala, não, então Porque aí você não tá com, né, documentação lá você e não tal. tá com os Pô, eles documentos. deveriam pelo menos aceitar a parada online, né? Porque aí eu teria como, era só entrar, eu fiz exame de sangue recentemente, era só entrar no laboratório, baixar o exame e usar lá, né? Mas não aceitava também. Então, foda-se. Putz. Bruno, Diga. tem coisa de ouvinte aqui pra ler, hein? Ô, eu recebi uns e-mails aqui. Vou aproveitar essa janela, porque a gente recebeu e-mail e recebeu e-mail aonde? A Olha gente aí, recebeu. é isso.
Eu queria dizer que se você ainda não segue a nossa página no Instagram, por favor, faça esse favor para você mesmo. @vai tomar no seu cunhado é o nosso principal meio de comunicação. Tudo que vai sair, não vai sair, que a gente vai falar, se vai faltar, se não vai ter episódio, se vai ter, a gente usa o Instagram primeiro. Sai tudo no Instagram. @vai tomar no seu cunhado. Segue a gente lá, né? Já compartilha também o perfil com seus amigos, dá like nos posts que a gente coloca, e cada episódio tem um post novo. Então, para mais informações, vai tomar no seu cunhado. Se você quiser mandar um e-mail para a gente também, contando sua história, dando alguma sugestão, fazendo algum comentário, também é possível. Vai tomar no seu cunhado, @gmail.com. Pode enviar para lá, que a gente já inclusive usou esse e-mail para ler e fazer episódios sobre histórias que a gente recebeu lá. Então, se sinta encorajado se você quiser mandar a sua também. Segue a gente no Spotify, a gente está em todas as plataformas digitais. Pode escutar esse podcast de onde você quiser, inclusive do YouTube, que está lá também no nosso canal. Vai tomar no seu cunhado. Saem lá os episódios. A temporada passada a gente fez de vídeo, então tinha vídeo. Mas quando não tem vídeo, como é o normal desse podcast, tá lá o áudiozinho para você escutar. Então seja feliz e é isso aí. Caraca, o Bruno é bom nesse negócio, né, mano? Cê é Tadinho louco. de mim. Eu já meio que decorei o que eu falo, velho, que eu sempre falo a mesma coisa. É verdade. Você tá certo. Ficou ótimo, Bruno. Você tá de parabéns. O Rômulo vai colocar a palminha aí pra você. Obrigado, mano. Obrigado. Bruno, vamos lá. Tem alguns comentários aqui que tá meio perdido. E vamos ver se a gente lembra, né? Mas tá bom. Comentário. Você tá lendo comentário de onde? YouTube. Nosso canal então do YouTube. Então, se você tá ouvindo a gente aí pelo YouTube, né? Você dá o like, faz os trem que tem que fazer aí e tal, pá. E aí, temos aí comentário do Matheus Rodrigues, 9422, que é o nickname. Nossa, nickname, hein? Muito bom, né? A galera ainda fala isso? Nickname? Como você fala pra jogar? Tipo, a qualquer... Porque isso foi por muito tempo... É como se fosse... É o sinônimo de o seu nome na internet, né? É o seu nickname. Então, cara, eu acho não que eu só falo de jogo, assim. Eu lembro pra jogar só. Eu lembro de nickname. Cara, antes aparecia nickname no MSN. Você colocar seu nome lá, o campozinho lá aparecia escrito nickname. É verdade. Então... MSN, velho. Nossa, isso aí talvez a galera que escuta esse podcast nem sabe o que é, né, velho? Não. Tem gente... Tem uns velhos que escuta aí que sabe o que é MSN. Se você ouve esse podcast e tem 20 anos, muito provavelmente você não sabe o que é MSN. Não. Mas o MSN é a abreviação de Messenger, que era Microsoft Facebook? Messenger? Era da Microsoft. Porque o do Facebook tem o Facebook Messenger, né? Verdade, não verdade. Era um outro aplicativo desktop que existia lá nos anos 2000. O Rômulo vai colocar o barulhinho aí que... Nossa, era bom demais, tá louco. Era bom quando chamava a atenção, tá ligado? Tremia a tela inteira e tal. Tremer na tela. Eu queria dar isso no WhatsApp pra ver se você me responde quando eu te chamo. Cacete. Nossa, precisava disso aí, filho? Precisava. Vamos lá, o Matheus Rodrigues diz assim no episódio 50, o Gambito do Oscar. Ele colocou assim, tenho um moletom escrito, abre aspas, calma caralho, fecha aspas, somos gêmeos Bruno. Por que ele falou isso mesmo? Muito provavelmente, nesse episódio, eu comentei sobre o meu aniversário, sobre o presente que vocês me deram, da camiseta. Sim. A camiseta, calma caralho, é isso. Então ele é seu gêmeo. Provavelmente aí, seja isso. Moletom. Calma caralho. Tá gostando da camiseta, Bruno? Eu só não vou com ela pra igreja, mas de resto... de resto, eu poderia, hein? Eu queria ver o que ia causar. Você que gosta cara. de ficar causando por aí? Eu nada, filho. Eu sei que vai pra igreja de brinco, pra tocar ainda, cheio de brinco e tatuagem, você acha que é certo. Bom, não brigaram comigo até hoje, né? Então, vamos... Sua mãe deixa, né? A próxima então coisa que eu vou experimentar é o piercing no nariz agora, pra ver se passa. Vamos ver. Ai, vamos lá. E o mesmo Matheus também comentou no episódio 49, que foi o anterior aí, que chama Vida Adulta, Expectativa versus Realidade.
Esse aqui vai ser mais difícil ainda eu entender, porque eu não lembro o que a gente Eu falou. li esse comentário e eu também não entendi. Ele falou Eu não assim, lembro o que a gente fala no episódio. vim do futuro sem ouvir os outros episódios, pra avisar o Bruno do passado que a vontade dele se concretizou. KKKKK. Que vontade, Bruno? O que Cara, eu a não gente lembro. falou nesse episódio? Eu acho Eu que a não gente, lembro. ó, vou abrir o episódio aqui pra eu ler e tentar lembrar o que a gente falou. Vida adulta, né? Expectativa versus realidade. Tem eu com uma camisa quadriculada, horrorosa, carregando umas caixas, e você com a mão na lombar, né? Com um braço que mais parece o meu de verdade, que é cabeludo ali. Mas fala que Bruno tá lidando com a crise dos 30, Felipe tá sobrevivendo à mudança, e no meio disso tudo ainda rolou um espacinho pra falar de esportes. Entre dores nas costas, caixas de mudança e aquela ilusão de que um dia vai ficar tudo mais fácil, esse episódio é um grande lembrete de que crescer é uma cilada. Cara, eu não sei, velho. Tô tentando lembrar. Cara, eu tenho. Provavelmente a gente comentou da frase que ser adulto é uma bosta. Você só tem um monte de responsabilidade, conta pra pagar. E talvez a gente citou nesse episódio o Juve, lembra? Que quando você era criança, você queria ser adulto, porque você achava que os adultos entendiam das coisas, só quando você vira adulto, você vê que todo mundo fingia, que ninguém entende nada. Sim, com certeza. Eu lembro da gente comentar isso, mas não sei se foi nesse episódio. E agora eu não sei especificamente o que é esse negócio que a minha vontade se concretizou ou não. Cara, tô... Vamos falar, ouvintes, quando vocês forem comentar essas coisas assim, dá um pouco mais de contexto, só pra gente saber do que vocês estão falando, porque a gente fala tanta merda por episódio que, tipo, no mesmo episódio a gente fala de 17 assuntos diferentes que às vezes passa, entendeu? Passa aí alguma coisa, né? Eu realmente tô tentando aqui, mas não me vem nada. Talvez na próxima gravação eu dou uma olhada lá rapidão nesse episódio aí e a gente tenta lembrar. E recomenta. Inclusive, comentário também aqui no Instagram agora, no último episódio, não, no episódio 53, que é o Alô Maromba, que é o comentário da nossa nutricionista, a grande Ale Moura, e ela comentou lá que estava ansiosa para ver, né? Ela esqueceu que não é mais vídeo essa temporada, mas seria pra ouvir, né? Mas tudo bem. E aí eu não sei se ela ouviu. Ale, dá um alô aí se tiver ouvido esse episódio. Na verdade, se tiver ouvido esse, né? Que eu tô falando, porque não é. Enfim, se tá ouvindo aí, dá um alô, Ale. Fala aí se gostou e tal. Porque é isso. Teve uma resposta da Patrícia também, só que ela mandou no chat, né? Do Instagram. Não vi ainda. Ela mandou um Reels. Eu até pensei em marcar como não lido pra você ver depois, que eu já vi. Que é sobre o episódio 52. E ela mandou um Reels que é muito bom, cara. Nossa. Eu tô vendo agora. Agora você vai ter que explicar o que é esse Reels, pô. No episódio 52, ele chama... Meu namorado é um robô, né? Se você não escutou, para agora e volta lá, escuta e depois volta aqui pra você entender. Esse episódio ficou demais, cara. Meu namorado é um robô. E aí ela mandou um Reels... E a legenda do Reels é eu e o chat GPT ultimamente. E é um cara abraçado, provavelmente, óbvio, né? Que isso aqui é uma pessoa, só que eles colocaram uma edição que essa pessoa tá brilhando. Ela tá brilhando muito. Tipo, tipo uma um luz feixe em formato, de luz, né? Um feixe de luz em formato ser humano. E é o cara abraçado, aí o vídeo ele deita no ombro desse feixe de luz. Ai, ai. Eu vou compartilhar esse Reels nos stories. Agora, não faz nem sentido, né? Não. Mas assim... Você teria que compartilhar no dia que esse episódio sair. Mas eu vou compartilhar ele agora, hoje, dia 9 de abril, e quando sair o episódio eu compartilho de novo. Tem problema? Posso fazer isso? Não tem problema. Você pode fazer isso. Você Então, deve pronto. fazer isso. Então eu vou colocar até um bilhete no meu Google Agenda aqui, ó. Soltar Reels no dia sexta-feira que vem, quando sair esse episódio. Agora que eu vi aqui, falta 6 minutos pra eu tá fudido, né? Porque a gente tá gravando na correria. Mas só uma coisa importante que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes é que eu sou um usuário ocasional daquela rede social que chegou para tentar substituir o Twitter, que é o Threads, né? Eu entro lá às vezes e tal, porque é uma rede social bem esquisita, né? Ela, sei lá, é uma rede social que ela não é boa, não é ruim, ela é estranha. E aí lá
você consegue dividir o seu feed em 2 colunas, né? O feed das pessoas que você segue e pessoas que têm o mesmo interesse que você, né? Então, baseado nas coisas que você curte e tal. E aí, uma menina comentou, tipo assim, ela soltou um comentário aleatório falando, tipo assim, opinião impopular. Tenho gostado mais de conversar com o chat GPT do que com muito humano e tal. Aí, eu uso o Threads, né? Pra fazer Divulgar. propaganda dos podcasts que eu faço, né? Aí eu fui e comentei lá. Falei, escuta esse episódio aqui que você vai ver que é sobre isso. E aí eu colei o link do episódio 52, que é o Meu Namorado é um Robô. Ela provavelmente vai ficar chateada, porque a gente tá justamente criticando pessoas como ela, mas tudo bem, né? Se você tiver ouvindo e você tiver aqui ouvindo esse episódio, né? Bem-vinda ao nosso podcast, né? É muito bom ter você aqui e tal. Mas espero que você ache a gente engraçado, porque tudo aqui a maioria, tudo não, né? A maioria das coisas aqui a gente faz de um jeito jocoso pra trazer Nossa. felicidade e alegria pros Tá nossos gastando ouvintes. dicionário demais, filho. Jeito jocoso. Jocoso não é popular, não? Tipo, Não, tá na eu boca não do acho, povo? Não? Mas o povo entende. É isso. Jocoso vem de joçar. Não, tô zoando, não tem nada a ver. Ai, pô, que jocoso. Isso não vem de português, vem? Não sei. Jocoso. Que provoca riso, engraçado, divertido, cômico. Qual que é a origem da palavra? Sei não. Não tem aí, não? Origem. Porque Olha eu que só penso que podcast possa viajado. ter visto de inglês porque vem de joke, talvez. Vem do ou não. latim jocosus, que significa cômico ou engraçado. Vem do latim. Então pode ser que o latim influenciou os dois, né? Inglês também. É. Porque em inglês, piada é joke, né? É. Bruno, vamos acabar? Porque eu tenho que, infelizmente, felizmente, eu tenho que entrar numa reunião. É isso. Vamos. Então é isso, meus amigos. Ficamos aí com esse episódio falando sobre o sistema público de Minas Gerais, com uma história meio, né, de desgraça e a outra história de sucesso até o momento. Vamos ver, né, se vai chegar a minha carteira de identidade. E vamos ver se vai chegar a sua permissão para dirigir. Bora. Aí você Próxima gravação traz eu aí já espero estar com ela em mãos. Exato, traz aí as informações. Então é isso. Demorou. Sobe o som, Romulo. Falou! Oh, tomando seu canto.